Bem-vindo ao Boa Podcast, podcast do Barbosa Oliveira Advogados. Aqui nós vamos falar sobre direitos previdenciários de forma fácil, simples, que todos possam entender. Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Eduardo Barbosa, sou sócio fundador do Barbosa Oliveira Advogados, junto com meu pai, Rodrigo Barbosa. Estou aqui hoje com os outros sócios, doutor Augusto, doutora Júlia, para a gente poder falar um pouco com vocês sobre o nosso escritório, sobre o nosso trabalho. Então, para começar, peço ao doutor Augusto que se apresente. Meu nome é Augusto, eu sou advogado, como o Eduardo disse, a gente está desenvolvendo um trabalho no escritório que alcança muita gente, então nós estamos cada vez mais tentando buscar atingir mais pessoas possíveis e é isso. Meu nome é Júlia, eu também sou advogada, eu estou aqui no escritório desde o ano passado. E eu sou uma das pessoas que os clientes mais conversam, né? Gosto muito de saber das histórias das pessoas. Para mim é sempre muito gratificante também fazer parte desse trabalho, poder ver a mudança de vida nas pessoas. Então, por isso que eu gosto muito de estar aqui no escritório ajudando todo mundo. Doutor Augusto, hoje no escritório você desenvolve a função de controle jurídico. Exatamente. O controle jurídico, ele não é só uma pessoa que olha prazos. A controladoria jurídica envolve o escritório inteiro, tanto na comunicação interna de todos os funcionários, todos os colaboradores, quanto a comunicação externa para o cliente receber a informação da maneira que ele tem que receber. Então, eu olho os processos, eu acesso todos os processos do escritório, a gente vê prazos, consigo verificar intimações, consigo criar estratégias antecipadas, porque a gente tem uma mania muito importante aqui no escritório, que é diferencial, que a gente consegue acessar as intimações antes delas saírem no DIGEM, que é o Diário da Justiça. Então, eu consigo ver que o INSS fez um ato antes de ser notificado. Então, isso gera para a gente alguns dias de gerar uma estratégia processual, algum argumento jurídico, pesquisar mais para poder tratar o processo de cada um de vocês como se fosse realmente nosso. Então, a controladoria hoje, ela, como se diz, ela é um dos canais mais importantes do escritório, porque ela gera comunicação interna entre os colaboradores e dos colaboradores para o cliente. E como que essa função impacta, né, para o nosso cliente na forma ali de resultado, né, de benefícios, como você diz? Bom, um exemplo prático é o famoso laudo médico. Quando o médico perito da Justiça faz um laudo médico, ele junta ele no processo. Passa um tempo até que o juiz ou alguém da Secretaria da Justiça Federal veja para intimar nosso escritório e o INSS para se manifestar. Eu já adianto essa visualização, já vejo o laudo, já baixo, já faço a análise do laudo, já encaminho para a doutora Júlia, para ela poder analisar mais uma vez o laudo e a gente já consegue manifestar mais rápido. E quando o juiz vai intimar, ele intima só o INSS, porque a nossa manifestação já foi feita, então a gente consegue um resultado relativamente mais rápido do que os escritórios em geral. Também passa também pela análise ali dos laudos, né, junto com o setor jurídico. A questão também dos números, né, consegue trazer os números, quais são os tribunais que têm esse posicionamento, quais não têm. E isso acaba auxiliando também na minha função como gestor de tomar as decisões corretas, né, e também na organização, que o escritório hoje ele funciona como se fosse uma máquina, né, uma esteira de produção que a gente está observando cada detalhe. E o controle está ali em cima, observando tudo isso acontecer. Né? Isso. E principalmente a gente consegue ter um parâmetro de decisões com base no TRF, igual você falou, que a gente consegue ver quais TRFs tendem a julgar um pedido improcedente e quais tribunais conseguem reverter essa sentença. A gente consegue até fazer uma análise de quais peritos da avaliação social, por exemplo, tendem a ter uma ideia favorável ao benefício e quais médicos tendem a achar, por exemplo, o autismo, principalmente o de grau nível 1, como que tenha requisito para conseguir o benefício. Então, aí a gente ajuda a gerar a estratégia inteira até de anúncios e outras coisas. Isso é bem importante. E hoje, essa é uma função
primordial no escritório. O escritório, à medida que ele vai crescendo, vai ganhando capilaridade, com processos em todos os estados, com centenas de casos novos entrando todos os meses. Se a gente não tiver esses departamentos bem definidos, a gente acaba se enrolando, né? No nosso escritório, a gente vem buscando tecnologias, vem buscando profissionalização, capacitação, para que a gente possa atender de forma eficaz cada um de nossos clientes. Aqui, o nosso cliente não é um número, é uma pessoa com uma família, com histórias individuais que a gente respeita muito. E a doutora Júlia hoje está como responsável pelo setor jurídico, né? Ela é responsável pelo processo jurídico hoje. Tá E bom, administrativo, né? E administrativo. O setor jurídico é o responsável por movimentar, né, os processos tanto no INSS quanto na Justiça. E aí eu fico responsável por estar de olho nos processos de todo mundo. Acaba que eu conheço o processo de todo mundo. Às vezes a gente não lembra os detalhes de cada um, né? Mas fala, é o processo de tal cliente. Aí eu lembro do laudo, eu lembro das fotos da casa, eu lembro das fotos das pessoas. Então acaba que esse setor é um setor que entra muito em contato com a realidade de todo mundo, né? E aí a gente vai repassando as tarefas para cada colaborador. E aí a gente faz uma reanálise, né, depois do auto ser feito, sobre cada processo, para ter realmente um bom resultado, fazer boas manifestações, boas petições e ficar ali em cima para poder ter o melhor resultado. Aí você também trabalha ali diretamente com os outros setores do escritório, né? Como o setor de atendimento, que é onde a gente está atendendo o cliente no início para saber se encaixa ali, tira as dúvidas também sobre o cliente. A gente não mente aqui, se a pessoa não tem o direito, a gente vai falar, mas você não tem condições. Se as suas chances são boas, a gente fala, se são médias, a gente fala, se são mínimas, a gente fala. Então, esse trabalho você junto com o setor de atendimento também é muito importante. E junto também ao setor de documentação. A gente tem um setor também separado de documentação, que é o setor que reúne as provas. Então, o setor tem um trabalho muito importante nessa parte também, né? Isso. Acaba que o escritório fica dividido em setores, mas todos os setores conversam um com o outro. Então, sempre que precisa ali de alguma ajuda minha em setor de prova, setor de documentação ou com atendimento, eu sempre estou ali conversando com os clientes, atendendo, principalmente os clientes do presencial, né, de Divinópolis. É algo que eu gosto muito de fazer também, conversar com o pessoal. E realmente, aqui no escritório, a gente preza muito pela veracidade, né? Por falar a verdade, sermos sinceros com os clientes. Porque realmente quem não tem muitas chances de ganhar, a gente fala para não poder criar expectativas falsas nas pessoas, né? Sim, é interessante você falar isso, que a gente comemora junto com os clientes, né? A gente, como acompanha cada caso de forma individual, a gente quando consegue um benefício, a gente se emociona junto com eles, né? Isso, eu lembro até de um caso, a cliente era presencial de Divinópolis, e ela ia lá no escritório direto conversar comigo, e aí eu tava na cozinha, almoçando, e o Augusto viu a sentença do processo. Aí ele me deu um grito no escritório e falou, Júlia, vem aqui. Eu saí do almoço, falei, o que aconteceu? Aí ele foi e falou assim, você não sabe o que aconteceu. Eu já falei assim, não, a sentença desse cliente saiu. Ele foi. Eu falei, nossa, eu não acredito. Aí eu liguei pra ela, eu mandei mensagem pra ela, pedi pra ela ir lá no escritório. Então a gente fica muito feliz, junto com os nossos clientes, por eles conseguirem o benefício. Interessante. Mas então, Eduardo, conta pra gente, porque nós entramos no bonde andando, né, já. Mas conta pra gente como é que surgiu a ideia de botar o bonde direcionado para o direito previdenciário. Bom, o nosso escritório é um escritório já bem antigo, né? Ele surge com meu pai na década de 80, por volta de 83, 84, por ali, mas sempre voltado para a área civil, sempre trabalhando ali com inventários, com regularização de imóveis. A gente está numa cidadezinha de pouco mais de 10 mil habitantes, onde começou o escritório, então essas eram as causas que eram predominantes aqui. E o previdenciário, mesmo eu tendo visto na faculdade, não foi uma coisa que a princípio me atraiu. Até porque a gente estava acostumado a fazer estágio no escritório do meu pai e essas ações ele não fazia.
Mas aos poucos foram aparecendo clientes buscando benefícios. Coincidentemente, começou com clientes, crianças autistas. E eu me apaixonei por esse tipo de trabalho, porque a gente percebe a mudança que a gente faz na vida daquela pessoa. São as crianças autistas de baixa renda, então um salário mínimo por mês gera uma mudança muito significativa. É aquele alimento especial que aquela criança tem que ela se alimenta, né? A gente sabe as restrições que muitos têm, a seletividade alimentar. É uma terapia que começa a fazer. A mãe que teve que deixar o trabalho para poder cuidar do filho, e isso gerou bastante transtornos. Então, foram surgindo essas ações. E como a gente foi tendo sucesso, a gente foi sendo indicado. E aí a gente começou uma atuação a nível nacional. Então, em pouco tempo, a gente estava atendendo todos os estados do Brasil já, principalmente para pessoas autistas. Posteriormente, a gente inaugurou a filial na cidade maior aqui do lado, em Divinópolis, né? A gente fazia um atendimento presencial também, a gente tinha muito atendimento online, hoje a gente tem o online e o presencial, a gente chama de híbrido. E nesse período eu acabei entrando em mentorias voltadas para a gestão de escritórios previdenciários. Acho que isso foi o que impulsionou muito o nosso escritório, que a gente foi buscar a qualificação. A gente foi buscar qualificação, pessoas qualificadas, treinamentos, equipamentos, software, tudo de última geração para poder atender melhor. E hoje a gente está atendendo de forma presencial em Divinópolis, em São Gonçalo, Pará, e a nível nacional em todo o Brasil. E hoje a gente já tem todos os outros benefícios também. A gente consegue atender, além desse benefício, auxílio acidente, aposentadorias, auxílio utilidade. Então a gente conseguiu ampliar de forma com qualidade. Então a gente conseguiu, porque primeiro a gente estruturou, depois a gente cresceu. À medida que foi aparecendo demanda, a gente foi estruturando. Então hoje a gente tem um escritório, modéstia à parte, é referência. Né? Então a gente recebeu até uma placa de um dos mentores meus, um escritório referência, da Fred Patara, da Confraria Previdenciária. Então, um grupo de advogados previdenciários. Nosso escritório, mesmo sendo um escritório bem uma cidade pequenininha, foi referência, foi destaque dentro dessa mentoria, né, desse grupo de advogados lá. Então, a gente fica bastante feliz com isso. E cada vez mais nosso escritório tem trago pessoas com qualidade, tem aumentado cada vez mais a qualidade no atendimento. Isso se reflete em benefícios concedidos, em pessoas felizes, famílias transformadas. Bom, mas muita gente está aqui hoje para saber a respeito dos seus direitos também, né? E eu vou começar perguntando algumas coisas para vocês aqui, que estão no dia a dia ali, sobre os requisitos, né? Sobre como conseguir os benefícios principais que a gente tem no escritório, né? Vamos começar com aquele carro-chefe, né? Que é o BPC Loas para crianças autistas. Quais são os requisitos que a criança tem que ter para conseguir esse benefício hoje? Então, hoje, a gente tem que comprovar que a criança autista tem as barreiras, né, que fazem ela ter alguma dificuldade na convivência com as outras crianças, com o dia a dia de casa. Então, para conseguir, a gente sempre pede um laudo bem feito, completo, com CID, contando qual é a condição da criança, que nesse caso seria o autismo, e também que é muito importante, e às vezes as mães esquecem, é o relatório escolar, né? Para a escola poder explicar como que é a interação da criança com as outras crianças no dia a dia, quais são as dificuldades que ela tem no aprendizado, porque uma barreira muito importante para a criança é o aprendizado. Se ela não consegue ter o aprendizado 100%, isso vai fazer ela ter dificuldades na vida adulta. Então, uma parte da vida que é muito importante ser analisada é a parte escolar. Então, também é muito importante ter os laudos escolares. E, além disso, a baixa renda. A gente tem ali o requisito do INSS, que é mais rígido, até 1/4 do salário por pessoa, mas quando a gente fala de justiça, esse critério pode ser ampliado. A gente fala ali até meio salário por pessoa, mas dependendo da situação, a gente consegue ainda um pouquinho mais que isso. A gente tenta convencer o juiz que realmente a família precisa por estar em vulnerabilidade. Entendi. E um dos pontos principais é a questão do CAD único, né? Basta estar no CAD único, que é declarado de baixa renda? Como que é isso?
Não é assim que funciona. O cadastro único que a gente faz no CRAS, toda pessoa pode fazer. Então, não é só estar cadastrado no cadastro único lá no CRAS que faz você ter de baixa renda. A gente analisa esse requisito, realmente analisando a renda da pessoa. E aí, é muito importante que esse cadastro único esteja atualizado, com a renda que realmente a família recebe, no endereço correto e com as pessoas que realmente moram na casa. Então, é muito importante você sempre estar indo no CRAS para poder atualizar isso, levar todos os comprovantes e que estejam todos os dados desse cadastro corretos. Certo. E com relação às perícias do INSS, como são? Como ela acontece no INSS? No INSS, nós temos 2 perícias que são feitas nas agências do INSS. A perícia médica, que é feita por um médico, e a social, que é feita por um assistente social. E a gente tem essas 2 perícias separadas, e é muito normal no nosso dia a dia a gente receber críticas a essas perícias. Mas a gente sempre fala para o pessoal para eles poderem acalmar, caso o processo vá para a justiça, a situação é muito diferente. Porque na justiça, a gente pede um especialista na perícia médica e é como se fosse uma consulta médica, né? A perícia na justiça, ela é paga pelo governo com o valor que o médico cobraria numa consulta. Então, ali ele não tem interesse nenhum de negar o benefício para a criança. Ele tem realmente que analisar imparcialmente se a criança tem essa barreira ou não. E a visita social não é feita em uma agência, nem na justiça, né? A assistente social comparece na casa da pessoa. Então, é muito mais fácil, com você vendo a realidade da pessoa, você entender o estado de vulnerabilidade dela. Porque a perícia do INSS, se o seu cadastro único estiver com mais de 1/4 do salário, já é negado automaticamente. Então, por isso que a visita social também é uma etapa muito importante do processo, para você poder explicar para o assistente social qual é a realidade vivida pela família mesmo. E isso ajuda bastante a conseguir benefício. O fato do médico do INSS não ser especialista faz muita diferença também, né? Faz Os muita negativos diferença. aumentam muito, né? Porque ali, por exemplo, o perito médico que avalia uma criança com autismo é o mesmo perito que avalia um adulto com algum problema ortopédico. Então, o perito do INSS pega todas as doenças que aparecerem ali nas perícias agendadas e ele tem ali que entender um pouquinho de tudo e acaba não sendo especialista em nenhuma situação. Então, quando a gente pede um especialista na justiça, isso muda muito, principalmente com doenças psicológicas, como autismo, a gente pega muito depressão, ansiedade, esquizofrenia. Então, quando é um médico especialista nisso, ele está acostumado a lidar com isso todos os dias e é muito mais fácil para ele diagnosticar a doença ou a condição só pelo relato da pessoa. E com relação à documentação dessa experiência, é importante estar bem organizada, né? É importante estar bem organizado. Tem que levar todos os documentos médicos. Na perícia do INSS social não precisa levar nenhum documento, né? Porque o INSS tem acesso ao cadastro único. Mas na via judicial, com a visita social, também é importante ter as documentações, principalmente os comprovantes de gastos na visita social e os laudos relatórios escolares na perícia médica. E é sempre bom eles estarem realmente organizados, separados, o que é laudo, o que é relatório, dentro de uma pastinha, tudo realmente organizado para ficar fácil para o perito para entender a cronologia, todos os dados que tem ali nos laudos. Então, Augusto, com relação à atuação do escritório nessa preparação, né, das perícias, como que é feito hoje no escritório? Bom, hoje nós temos um mecanismo que a gente chama de orientação de perícia, que é feito alguns dias antes do agendamento da perícia, tanto a administrativa quanto a judicial. Então a gente pede, no caso de presencial, a gente faz com o cliente presencialmente, e no caso do atendimento online, a gente faz por chamada de vídeo. Então a gente pede para o cliente presencial, vou falar presencial primeiro, e no escritório com toda a documentação. Se for a perícia médica do INSS,
A gente olha a documentação, mostra para ele como organizar o documento, qual seria mais importante ser colocado primeiro para o perito médico olhar, porque igual a Júlia falou, o médico do INSS ele não é especialista, e ele tem ali uma leva de atendimento para fazer no dia. Eu costumo dizer que o médico do INSS ele perdeu a característica de médico e agora é um servidor público. Então ele está ali querendo produtividade, quanto mais ele atender, melhor para ele e melhor para o INSS. Então, na perícia administrativa, é muito importante você ter a documentação organizada de maneira que o médico, que vai facilitar a vida do médico. Porque, geralmente, o tempo já é curto. Então, se você já levar a documentação certa, assim que o médico chegar a olhar, ele vai ver a documentação que precisa ver. Ele vai ter a sensação cronológica de entender a doença do paciente. Então, isso ajuda e ajuda no tempo. E a gente conversa com o paciente também, para ele ficar tranquilo, que ninguém está julgando ele nem nada, que é uma perícia médica, e que como que ele não pode fazer, né? Que também tem gente que chega no INSS achando que é festa, e tem gente que o perito já começa a observar. Então, assim, a gente faz a orientação para a pessoa da maneira que tem que ser feito, sério, e fala assim, ó, você não vai fingir seu sintoma, mas você também não vai esconder, porque acontece muito com o homem. O homem, ultimamente, ele sente a necessidade de ser forte, então ele sempre esconde, fala, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é errado. A pessoa está com direito, está com alguma doença ou com alguma incapacidade, e chega na hora, tenta esconder esse sintoma para se mostrar forte e acaba perdendo o direito de ficar no prejuízo. Uma questão também importante é o seguinte, no caso da criança autista, muitas vezes é importante a mãe trazer as limitações, tanto para o médico que vai fazer o laudo, né? Pessoal, meu filho lá em casa ele é assim, ele não come tal coisa, só come isso, ele não consegue socializar. Contar isso para o médico, na hora de fazer o laudo, e também havendo possibilidade para o perito. Ele sabe que o perito não escuta a mãe também, né? E às vezes faz uma pergunta específica para aquela criança, ela não consegue responder, ele acha que é uma criança que não tem limitações. A gente não sabe o dia a dia, né? Então é importante, às vezes, trazer esses relatórios escolares que contam essa história, né? E também levar essas informações para o médico. Não basta somente lá a CID do autismo, né? É bom que nesse laudo conste também as barreiras, as limitações. Então, nessas orientações também é passando isso, né? Essa questão de estar trazendo essas dificuldades. Né? Até porque, no caso de criança autista, a mãe que lida ali, geralmente, na maioria dos casos, é a mãe que lida ali, o contato praticamente 24 horas com a criança, ela sabe o que a criança tem e o que a criança passa. Ela sabe o que ela está sentindo, então ela tem que falar, ela tem que demonstrar, porque, principalmente na perícia administrativa. Até estou lembrando um caso aqui de uma criança que foi numa perícia e ela gostava de super-heróis. O hiperfoco dela era super-heróis. E ele, no dia, levou um bonequinho do Homem de Ferro. Aí o médico fez a pergunta sobre aquele boneco. Ele contou a história toda, né, daquele personagem, né? E o médico disse, não, ele é muito inteligente, então ele não tem... não é considerado deficiente para fins do benefício, né? Mas o fato de ser inteligente não é impeditivo, né? São as limitações do dia a dia. Ele não buscou isso. Então, no hiperfoco da criança, ele pegou essa conclusão sem olhar no dia a dia, né? Como aquela criança é no dia a dia, na sua casa, na escola. Isso porque não basta a pessoa ser só inteligente, ela tem que lidar com a inteligência na sociedade, ela tem que saber lidar com contatos sociais. E as barreiras sociais da perícia que faz a avaliação social e a biopsicossocial é justamente isso. A criança ela tem capacidade cognitiva, ela consegue saber a história de todos os personagens de super-heróis, mas ela não sabe lidar com outras crianças e outras pessoas. E essa é uma barreira. Então, a inteligência dela, para o meio social, não está suprindo a capacidade dela de conversar, de se interagir com outros. Tem os casos ao contrário também, que eu lembro de um laudo que eu peguei para fazer a manifestação, e era o contrário, a criança sabia muito bem lidar com pessoas, só que ela tinha dificuldade no aprendizado.
E o perito fez uma observação no laudo de que a criança falou que gostava de brincar com os amiguinhos no recreio. E aí ele fez essa observação, ela não tem dificuldade nenhuma de convivência, ela brinca com os amiguinhos. Mas durante todo o laudo, o perito informou que ela tinha dificuldade de aprendizado. Então é muito importante que tenha esse laudo completo, porque se o laudo não estivesse falando das dificuldades de aprendizado que ele tinha, o perito ia entender que ele não tinha nenhuma dificuldade de convivência e teria sido um laudo ruim. É onde vem a limitação do perito no INSS, né? Ele não é especialista, então ele não pensa de forma global dentro do autismo, né? Ele vê uma coisa específica, ele sabe que é multifatorial, muitas questões sensoriais também influenciam bastante. E o perito, por não ser especialista, acaba dando laudos ali de forma indevida, né? Sem a necessária capacidade para poder laudar sobre o perito. Então, diz que a criança não tem barreiras, mas ela analisou somente um ponto, né? E ele sabe que a limitação é no dia a dia, no convívio, em casa, ela é multifatorial, né? Envolve bastante aspectos, não somente só aprendizado, só interação. A avaliação biopsicossocial ela existe justamente para isso, para pegar a avaliação médica, a avaliação social e somar no dia a dia, para ver quais são as barreiras, realmente as barreiras que a criança enfrenta no dia a dia. Então, é muito importante ter a documentação, o laudo escolar, por quê? Porque o laudo escolar ele vai dizer se a criança está aprendendo ou não. Lá no laudo vai constar, ele faz a atividade em conjunto com a turma, só que prefere certo tipo de atividade, isso é uma limitação, não consegue fazer atividade escrita, não participa das atividades escolares, no sentido de que não necessitam de interação com outras pessoas ou outros colegas. Então, assim, a barreira ela é a soma de todos os impedimentos que geram a barreira. Então, assim, o perito do INSS ele não faz isso. O perito do INSS ele olha a criança por 2, 3 minutos e fala, tá ótimo. E uma dúvida muito frequente dos nossos clientes é o seguinte: se o laudo tem que ser um laudo do SUS. Muita gente acha que, dependendo da baixa renda, que o laudo tem que ser do SUS, não pode ser pago. O que você me diz sobre isso? Não, isso não tem nada a ver. Eu sempre brinco lá no escritório também com os clientes que a gente tem vários mitos sobre os benefícios do INSS, e esse é um deles. Não tem obrigatoriedade de nenhum laudo ser do SUS e nem mesmo de algum relatório escolar ser de escola pública. Então, você pode sim apresentar algum relatório, algum laudo de médico particular, que isso não vai interferir na concessão do benefício. Então, a gente também sabe que o diagnóstico do autismo na rede pública ele é muito difícil. Faltam muitos médicos especialistas para poder atender as crianças. Às vezes a fila de atendimento ali vai 2, 3 anos para a criança ser atendida. Principalmente nos locais mais distantes, onde o serviço público é menos presente, né? Então a gente vê casos aí que às vezes toda a família já percebeu, todos já sabem, as características estão ali presentes, porém ela não consegue marcar. Né? Então, assim vai ficar impedido porque você não tem médico do SUS ali disponível. Pois é, e aí a gente sabe também que mães e pais fazem o esforço que for para poder ajudar os filhos, né? Então, mesmo que seja de baixa renda, a mãe e o pai pega bico, arruma algum trabalho para fazer, para conseguir pagar essa consulta e fazer o tratamento do filho, né? Então, isso não atrapalharia de forma alguma para receber o benefício. Na verdade, é até o contrário, né? Porque quando se tem um laudo particular feito por um especialista, ele vai vir com muito mais detalhe do que relativamente um laudo de um posto de saúde, onde o médico também está numa situação difícil de atendimento, que tem que fazer o atendimento, entre aspas, rápido. Onde que esses relatórios complementares ajudam naquele laudo fraco, né? Isso. Exatamente. Outro mito também sobre o BPC-LOAS é que se a família é de baixa renda, ela não pode contratar um escritório especializado para poder lutar para ela no direito dela, né? Porque isso é um mito também. Porque as pessoas costumam entender que, como eu sou de baixa renda, eu não vou ter dinheiro. O INSS vai dizer, você não é de baixa renda, você está contratando um escritório especializado para poder fazer isso. Não, isso não existe.
Então, assim, você pode procurar sem medo no escritório especializado, a pessoa pode procurar um médico particular, pode estudar em escola particular, até porque, em muitos casos, é uma mãe que geralmente é uma mãe solo também, então ela não tem condições de, às vezes, cuidar do filho 24 horas e trabalhar e sustentar a casa. Então, é muito difícil em certas regiões ter escola pública, que é o dia todo. Então, às vezes, a criança vai numa escola pública de manhã e tem que ir para uma escola especializada à tarde, porque a mãe não tem com quem deixar a criança. Então, isso influencia muito. E a gente vê muito também, muitos casos, de mães que estão perdendo tempo, né? Entrando sozinha, insistindo, às vezes através do CRAS. O CRAS tem um papel fundamental, né? É ele que cuida da assistência social. Só que muitas das vezes falta essa orientação. Olha, a partir aqui eu te aconselho ir com um especialista, né? Isso. Porque eles vão insistindo no INSS, às vezes é o caso da justiça. Eles insistem com o laudo ruim. E acontece muito isso. O pessoal está lá no caso falar que eu devia estar sozinho. Isso acontece muito no presencial, principalmente. A gente conversa com as pessoas e a gente explica como que faz. E elas falam, vou ver e volto, né? O que as pessoas sempre falam. Depois elas voltam, eu tentei sozinha, foi negado, então eu preciso de ajuda. É sempre bom reforçar que essa ajuda pode vir antes de você receber a primeira negativa, né? Porque aí, se você tiver essa assistência desde o início, as chances de conseguir o benefício são muito maiores. Inclusive, a gente teve um caso de uma mãe que ela tinha tentado no ano de 2022, sozinha. Esse caso era do Rio de Janeiro. E todo mundo falava para ela que ela não tinha condições. O filho dela era autista de nível 1. E ela tentou, foi negado, procurou outros escritórios que não eram especializados, falaram não tem chance. Um conteúdo nosso na internet, ela viu o nosso escritório e nos chamou. A gente entrou com esse processo, conseguimos receber os retroativos desde 2022. Então, ela recebeu esse dinheiro acumulado que com certeza mudou a vida dela, dessa família. Me explica um pouco mais a respeito desses acumulados, esses retroativos. Então, quando a gente faz o pedido no INSS uma vez e o INSS nega, se a gente vai para a justiça, a gente recebe esses retroativos acumulados porque a justiça entende que o INSS deveria ter te pagado desde quando ele cometeu o erro lá atrás, no processo administrativo. Então, os atrasados são devidos por causa disso, porque desde o início o INSS sabia que a criança ou que a família, a pessoa que pediu benefício, completava os requisitos. Então, ele cometeu um erro ao negar o processo do benefício lá atrás. Então, quando a gente entra na justiça, a gente consegue os retroativos por esse motivo. E aí, na justiça, a gente consegue recuperar até 5 anos. Então, se você tiver feito o pedido no INSS até 5 anos atrás, a gente consegue recuperar todo esse valor. E se o benefício for mais antigo, a gente ainda consegue usar a data, porém vai receber só os 5 anos. Então, além disso, a gente pode usar benefícios anteriores a esses 5 anos atrás. E aí a gente consegue, com o resultado positivo na justiça, recuperar todos esses valores que a família já deveria ter recebido, né? Porque o INSS negou indevidamente. E isso é muito importante, que a mãe não desista, né? O caso que você falou, por exemplo, se a mãe tivesse ouvido os conselhos que foram dados para ela, ela teria desistido. Agora, ela correu atrás, percebeu o escritório, teve coragem, porque a gente sabe que é difícil enviar documentação pessoal via WhatsApp para alguém que ainda mais com muito golpe que tem. Então a pessoa ela tem que ter perseverança para poder continuar e correr atrás, porque o direito está aí. E o INSS ele não vai te dar se você não provocar. Então eu acho que as mães, elas hoje em dia têm que correr atrás, não pode desistir. O primeiro não, às vezes vai vir, às vezes o segundo vai vir, mas isso aí está só abrindo portas para um sim que vem lá na frente. Igual a Júlia disse, que se pegar a data da DER antiga, os retroativos vêm, e assim, tem gente que fala, mas o INSS não vai pagar. Vai pagar.
Só Sempre vai. estou explicando, DE é a data de entrada do requerimento. Isso. A gente utiliza os termos aqui, mas vai deixar bem claro. Data de entrada do requerimento. Que é a data que você protocolou Do INSS. né? E uma das questões também importantes que está com o especialista são as exigências do INSS. Porque a gente dispõe de mecanismos de controle, né, dos processos, a gente está acompanhando todo dia, intimações e tudo. E caso a pessoa entrou sozinha e tem uma exigência a cumprir, não cumpre, o que acontece? Aí ela faz direito retroativo. Ele é retroativo. Porque, nesse caso, se ela não cumpriu a exigência, o INSS não negou por um erro. Ele negou porque a pessoa não apresentou aquilo que o INSS pediu, então o INSS não pôde analisar a situação da pessoa. Então, nesses casos, a gente não consegue recuperar os retroativos. É onde a pessoa perde tempo e dinheiro. Perde o tempo e o dinheiro. Então, nesses casos, a gente teria que começar do zero novamente. Então é importante, desde o início, estar assessorado com um especialista, porque a gente sabe da correria do dia a dia, principalmente pela manhã ativa. Ele ficar acompanhando o meu INSS para saber se tem que juntar lá uma cópia da identidade. As pessoas também esperam que chegue uma carta em casa, por exemplo. Não tem O carta INSS solicita que você envie esses documentos. Hoje em dia não chega carta mais. A partir do momento que você cria a conta no Gov, todas as intimações ali, as comunicações do INSS são feitas pelo aplicativo. Então, tem muita gente que perde prazo de cumprimento de exigência porque não sabia que tinha essa exigência para cumprir. Bom, a gente está aqui falando da epistolose para crianças autistas. O INSS nega muito, a gente consegue reverter muita justiça, mas tem um benefício aí que a gente fala que ele é secreto, porque muita gente não sabe, o INSS caladinho, pianinho, como se diz. Qual é esse benefício? O auxílio acidente. O acidente. Ele realmente é um benefício que muitas pessoas não sabem que tem direito. Porque ele não é nem muito falado, não é Até muito porque conhecido. também no aplicativo do meu INSS, você não consegue solicitar ele lá, direto no aplicativo. Ou tem que estar ligando ou tem que estar fazendo pelo portal do advogado, com assessoria. Então, o que acontece? A pessoa sofre acidente, né? Geralmente ela se afasta ali. Né? E quando volta, ninguém fala que se ficou sequela tem direito. Né? Basicamente, aí que esconde um direito muito importante que pode ajudar a pessoa ali, o resto, até se aposentar, né? Aí ela volta para o trabalho, para a empresa, trabalhando com dificuldade e ninguém conta para ela que ela pode ter um aumento de salário, né? Porque seria, além do salário que ela já recebe na empresa, ela ainda recebe esse valor de indenização do INSS. E acaba que a pessoa passa muitos anos sem saber que tem esse direito. E quais são os requisitos para conseguir esse benefício? A pessoa tem que ter sofrido um acidente e desse acidente ter ficado com alguma sequela permanente que atrapalhe no trabalho dela. E esse acidente tem que ser um acidente de trabalho? Não precisa ser acidente de trabalho, pode ser de qualquer natureza. Pode ter batido do carro, batido de moto, caído. A gente tem um cliente que caiu no banheiro e ficou com uma sequela, então pode ser de qualquer natureza. Nós temos, inclusive, um que foi concedido há pouco tempo. Estava mexendo na corrente da moto. Aí perdeu a falange do dedo. Quando ele foi no escritório, ele falou, nossa, eu vi o vídeo de vocês e falei, não acredito que eu estou todo esse tempo aqui sem poder receber os retroativos dele. Ele vai receber um... E quando o acidente aconteceu há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, ela tem direito ainda? Tem direito ainda. A gente consegue fazer o pedido na mesma regra do BPC. O INSS tem uma prescrição de 5 anos. Então, o seu direito não prescreve, mas o direito de receber os retroativos, sim. Então, os retroativos do INSS sempre são limitados a 5 anos. Mas o acidente pode ter acontecido a qualquer época. A gente só vai ter ali os retroativos limitados. E a pessoa que contribui ali como autônomo, por exemplo, ela tem direito também? Não, tem direito ao auxílio acidente quem estava empregado no momento do acidente. São os empregados CLT, normal, empregado avulso e empregado especial, que trabalha em roça, essas coisas também, desde que seja assinado, ele consegue o benefício. MEI, contribuinte individual e autônomo, infelizmente,
não é segurado pelo auxílio acidente. A gente vê que isso acontece muito com motociclistas, né? Porque, infelizmente, um acidente de moto dificilmente não deixa uma sequela. É que a própria pessoa ali, ela é o para-choque do acidente, né? Ela recebe todo o impacto do acidente ali. Então, acontece muito os motociclistas ficarem ali com pinos, parafusos, né? Que geram essas limitações no dia a dia, no trabalho. Só para conceituar, o trabalhador avulso seria pessoa que trabalha em portuário, por exemplo, que atende várias empresas ao mesmo tempo de questão de desembarque de porto, seringueiros, pescadores, esse tipo de pessoas, eles têm sim também direito. E de quanto é esse benefício? Na verdade, uma indenização, a gente fala benefício para ficar mais claro para as pessoas aqui, né? Uma indenização do INSS-PAI. Qual é esse valor? Então, o único benefício que tem valor fixo é o BPC. O auxílio acidente ele vai depender de como estavam as contribuições da pessoa no dia do acidente, na data do acidente. Na data do acidente, a gente vai pegar ali a média do que seria o valor de aposentadoria e ele vai receber o equivalente a metade desse valor, claro que corrigido para os dias de hoje. Então, o valor seria metade do valor que seria a aposentadoria da pessoa na data do acidente. Durante quanto tempo vai receber esse benefício? Até aposentar. E depois, com a aposentadoria, esse auxílio também é como se fosse uma contribuição extra para o INSS. Então, pode ser que ao final ele ainda aumente um pouco o valor da aposentadoria da pessoa. Com relação a essa sequela que gera o direito ao auxílio acidente, tem que ser uma sequela grave, média? Como que é isso? Para poder demonstrar que essa sequela gera o direito ao benefício. Olha, para o auxílio acidente, não tem nenhum nível de sequela, grau de sequela exigido. A única coisa que é exigida é comprovar que essa sequela te atrapalha no trabalho. Então, ela pode te atrapalhar muito, ela pode te atrapalhar pouco. Atrapalhando, a gente consegue receber o benefício. Então, não tem nenhum grau exato, não tem que ser grave, não tem que ser leve. É só comprovar que você consegue continuar trabalhando, então não seria o caso de receber um auxílio-doença, mas que você não consegue trabalhar com 100% da funcionalidade que você tinha. E passando essa questão das lesões, das dificuldades, tem um tipo de aposentadoria também que ela é um pouco diferente, né? Que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Hoje o nosso escritório, talvez a gente está trabalhando já com crianças autistas, com pessoas com deficiência, acabou sendo uma referência nesse tipo de aposentadoria. E principalmente, presencialmente, a gente tem recebido muitos clientes que buscam essa aposentadoria. Você poderia explicar um pouco para a gente quais são as características dessa aposentadoria? Então, a aposentadoria de pessoa com deficiência, ela é uma aposentadoria diferente porque você consegue aposentar mais cedo do que quem aposenta por idade. Então, ali, por exemplo, a aposentadoria por idade de pessoa com deficiência, você reduz 5 anos na idade total. Então, a mulher consegue aposentar com 55 e o homem com 60. Até da mulher diminui 7, né? Então, você consegue reduzir a idade, que é o requisito principal para a aposentadoria. O tempo de contribuição continua o mesmo da aposentadoria normal, são 15 anos. Só que nessa aposentadoria tem uma observação que a gente tem que fazer muito importante. Os 15 anos de contribuição que você tem que ser com a deficiência. Então, você tem que ter a deficiência há pelo menos 15 anos e ter contribuído todos esses 15 anos enquanto você tinha essa deficiência. Então, tem alguns casos que a pessoa adquiriu a deficiência há 5 anos atrás e aí não teria como pedir a aposentadoria por idade PCD por causa disso. Mas a aposentadoria por tempo de pessoa com deficiência já é diferente. Ela pede ali mais tempo do que esses 15 da aposentadoria por idade, mas você não tem que comprovar que todo esse tempo foi contribuído com a deficiência. Você só tem que comprovar que existe uma deficiência e aí, a depender do grau da deficiência, você precisa comprovar um tempo de contribuição. Então, para mulheres, a deficiência grave, você tem que comprovar 20 anos de contribuição. Deficiência moderada, você tem que comprovar 24.
E a deficiência grave, a deficiência leve, você tem que comprovar 28. Então, dependendo ali do grau de deficiência que a pessoa tem, ela vai precisar comprovar um tempo diferente de contribuição. E tem as contribuições de homem também. Isso. A contribuição do homem, ela vai seguir a mesma linha de raciocínio da contribuição da mulher. Só que um pouco mais, né? O homem começa com 25 na deficiência grave, ele vai para 29 na deficiência média e chega a 33 anos de contribuição na deficiência leve. Então, se a pessoa ela tem uma deficiência aí, e ela tem mais de 30 anos de contribuição, talvez ela se encaixe numa aposentadoria PCD, dependendo do sexo, talvez até no meio de momento ali a gente já consiga dizer se tem direito ou não. E como que ela comprova essa deficiência? São com laudos antigos? Como que é? Isso. Ela tem que comprovar com o laudo antigo e laudo recente. Ela tem que dar, na questão da contribuição por idade, do tempo da aposentadoria por idade, ela tem que comprovar o início e o fim da deficiência dentro dos 15 anos. Agora, na deficiência por tempo de contribuição, desde que ela consiga comprovar a existência da deficiência e ela tenha uma contribuição alta, ela consegue aí aposentar. Então, para aposentar por idade no tempo de contribuição, tem que comprovar o início da deficiência. Com relação ao valor que a pessoa paga de contribuição, ela vai pagar mais porque vai aposentar mais cedo? Não, o valor de contribuição continua o mesmo, tanto para pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Quanto a isso, não tem nenhuma distinção. E com relação ao valor da aposentadoria? A aposentadoria de pessoa com deficiência geralmente tem um valor um pouquinho maior, porque ela não segue as mesmas regras de fator previdenciário da aposentadoria por idade e por tempo normal. Então, acaba que no final, geralmente, a aposentadoria fica com um valor um pouquinho maior. E esse também é um tipo de aposentadoria que as pessoas às vezes não sabem. Continuam às vezes contribuindo e o tempo já passou, já pode estar aposentado e não sabe também. Acontece muito também, porque não é um benefício tão conhecido, da mesma forma que o auxílio-acidente. Então, essa semana mesmo a gente atendeu um cliente que ele já tinha mais do que a idade e mais do que o tempo. E aí, por uma curiosidade da filha de ter visto o anúncio, ela levou o pai lá no escritório para a gente conversar e a gente viu que ele já podia ter pedido benefício há quase um ano. E aí, se não tivesse a curiosidade da filha em perguntar, provavelmente ele ia esperar a idade para poder aposentar. É tão assim, escondido também essa aposentadoria, que às vezes a pessoa procura um escritório para aposentar por invalidez, querendo aposentar por invalidez e já tem o direito de aposentar como pessoa com deficiência. E a aposentadoria por invalidez, nesse caso, ela é desvantajosa, né? Desvantajosa. O valor dela final é menor do que o da aposentadoria PCD. Então, mais uma vez, a pessoa tem que estar assessorada para poder fazer o pedido certo. E já que a gente tocou nesse assunto aí, a gente tem muitos casos também de auxílio de doenças e aposentadorias por incapacidade, né? E a gente vê que muitas das vezes é preciso pedir vários auxílios de doenças até que o INSS convença a pessoa incapaz. Você quer falar um pouco sobre essa via sacra que a pessoa tem para conseguir se aposentar? A aposentadoria por invalidez, às vezes, né, na sua maioria, a gente às vezes precisa até judicializar, porque vai fazendo esse pedido de auxílio-doença, a gente pede para fazer outra perícia, o INSS continua dando auxílio-doença, aí a pessoa fica vivendo aquela via sacra de 6 em 6 meses, de 2 em 2 meses recebendo auxílio-doença, depois tem que passar por perícia tudo de novo, dependendo da doença da pessoa no momento, às vezes uma ansiedade, uma depressão, a chance de tratamento e melhora dela vai só diminuindo, porque vai gerando uma insegurança muito grande com o INSS, em questão de ter um rendimento ou não. Então, assim, a pessoa, às vezes, se o INSS entendesse realmente a necessidade que a pessoa precisa de parar para poder tratar em casos de ansiedade, depressão, transtorno do pânico, burnout também, muita gente corre o risco de dizer que já teria melhorado e talvez até voltado a trabalhar. Então o INSS ele fica 2 meses, a pessoa fica naquela estabilidade, ou 2 meses e nega, assim, sem aparentemente justificativa nenhuma, sem mudança nenhuma de quadro da pessoa, o INSS só resolve negar. Então o auxílio-doença, eu acho, para mim, é o benefício mais sofrível para o contribuinte, para o segurado.
Aí é também a questão da falta da especialidade do perito, né? Porque ali eles vão estar tratando de todos os tipos de doenças. Isso, é por isso que a gente consegue tantas conversões na justiça. Porque a gente tem muitos benefícios negados de auxílio de aposentadoria por invalidez no INSS, e a gente tem uma taxa de conversão judicial também muito grande, porque a partir do momento que entra um perito especialista, ali muitas vezes, na maioria dos casos, ele entende melhor a condição da pessoa e dá ou mais tempo de auxílio-doença ou até mesmo aposentadoria por invalidez para a pessoa, simplesmente porque ele consegue, com mais facilidade, entender a situação dela. Exatamente. A gente tem casos, um caso específico de uma cliente nossa, o INSS negando, concede, nega, é um problema visual, a gente judicializamos, pedimos ali um perito, porque confesso que é difícil encontrar todas as especialidades na justiça, mas é um leque muito grande, então às vezes a gente consegue encontrar um perito que ele não de estudo de natureza naquela doença, mas ele tem um conhecimento muito grande sobre aquilo. Então a gente conseguiu um perito que analisou, que soube analisar os laudos oftalmológicos dela e concedeu a aposentadoria para ela por invalidez, porque ela já não tem mais condições de até às vezes de fazer as coisas sozinha. E o INSS não é isso. O perito, eu imagino, ele deve olhar para aquele monte de imagem de olho, de gráfico que fica e fala assim, não estou entendendo nada e vou negar. Agora, uma outra questão, a gente falando de capacidade, somente a gente vê a questão dos idosos, né, que já não conseguem mais trabalhar. E muitas vezes procuram querer se aposentar por incapacidade, por invalidez, mas não tem os requisitos para se aposentar. E qual que é a solução nesse caso? Nesse caso, seria o BPC idoso. O BPC conhecido acaba sendo de pessoa com deficiência, mas a gente tem também o BPC para idoso. Tem ali o mesmo requisito de renda do BPC para criança autista, para pessoa com deficiência, mas não tem que comprovar nenhuma deficiência, só tem que comprovar que tem mais de 65 anos. Então acaba também sendo um benefício mais simples de conseguir. E, para finalizar aqui, gostaria de ver com vocês o seguinte: qual que é a sensação de vocês ao dar notícia de benefício para um cliente nosso, que está precisando? O que isso na vida de vocês, como advogados, como lá atrás, quando vocês entraram no direito, o que significa hoje? Bom, para mim é uma coisa muito gratificante, porque acaba que a gente começa a conhecer a história da pessoa. A pessoa chega no escritório, principalmente presencialmente, e geralmente ela já está vulnerável. Ela não tem momento de fala. O INSS não escuta, muitas vezes a parte pública ali não presta a assistência que é devida. Então ela está carente, além do benefício, de ser ouvida. Então a gente escuta a história da pessoa, a gente interage, a gente acaba sentindo, né? O que a pessoa está sentindo, porque às vezes tem pessoas que preferem não mandar mensagens, preferem passar no escritório, aí senta, conversa, aí conta os problemas. Então assim, acaba que quando eu vejo a intimação de um processo que eu já estou esperando a sentença, eu já fico, oxe, é agora. Aí assim que a gente vê e é uma sentença favorável, que o processo é julgado procedente, ou até um processo administrativo, é uma sensação muito boa. A gente fica ansioso para poder contar para a pessoa, para poder dizer, agora a sua luta teve resultado, e a partir de agora você vai ter um auxílio, você vai poder receber o benefício, o BPC, e vai mudar. A gente sabe que muda a vida das pessoas, porque a gente está ali, a gente vê as pessoas, a gente vive a dificuldade delas. Então a gente dá a notícia que o benefício foi concedido, é a melhor parte do serviço. É realmente a melhor parte. Acho que comigo é mais fácil de ver, que eu gravo os vídeos, né? Dá pra ver na minha cara que eu tô muito feliz contando pra pessoa. Ainda mais eu que tenho contato direto com os clientes, tanto presencial quanto os digitais. Estou ali conversando com os clientes todos os dias, no chat ou no escritório. Então, igual eu falei, desde o início a gente sabe a história da pessoa.
Eu sei a carinho de todo mundo ali, a vida da pessoa, a família da pessoa. Então, quando a gente vai contar, é igual eu sempre falo, principalmente no BPC de pessoa com deficiência, a gente conta com a alegria de que não é a conquista só de uma pessoa, é da família inteira. Então, é muito gratificante a gente saber que está ajudando uma família. E, igual eu sempre falei com vocês, antes de entrar no escritório, que eu estava ali do outro lado, né? A gente realmente não tem noção de quanto isso pode ajudar uma família. Que ali pra gente, o processo é um número, a gente não conhece a história. Então, a partir do momento que entra no escritório e a gente conhece a história da pessoa, aquilo ali é muito, muito bom pra gente, porque a gente sabe que está mudando a vida da pessoa, que ajuda muito o benefício. Então, para mim, desde quando eu entrei, tem sido um trabalho muito gratificante ver ali a alegria das pessoas em conseguir o benefício. Só deixar claro que a gente trouxe a Júlia do outro lado, ela trabalhava com o INSS, a gente trouxe para o nosso lado agora, para lutar pelos direitos. Chega de lutar contra isso. Chega de lutar contra. Pois é muito melhor do lado de cá. O lado de cá realmente é muito melhor. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, nesse nosso primeiro Boa podcast Barbosa Vila Advogados. E peço a você que está assistindo que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like, compartilhe, comente aí o que você achou, traga ideias também, a gente está aqui para poder ampliar, trazer mais conhecimento para as pessoas de forma simples, clara, e vamos ter outros episódios também. A gente vai trazer especialistas aqui, vai trazer clientes para poder dar seus depoimentos também, assistentes sociais para poder contar o lado deles, desse trabalho realizado na área previdenciária. E é isso. Então, se inscrevam, compartilhem, mandem para os seus amigos, pessoas que possam se favorecer com esse nosso conteúdo aqui. Grande abraço.